Eu sou Fernando Dolabella, sou apaixonado por empreendedorismo, sou autor do livro O Segredo de Luiza e de outros 11 livros, e trabalho principalmente com educação empreendedora, desde educação para crianças de 3 anos até 80. Eu trabalho com todos os níveis de educação empreendedora. E o conceito de empreendedorismo, ele nasceu na empresa, né? Mas ele transbordou para, no meu modo de ver, e eu o fiz transbordar para todas as áreas da atuação humana. O empreendedorismo não é definido pelo que a pessoa faz, mas pelo que a pessoa é principalmente, né? Então você pode ser empreendedor em qualquer área, né? Pode ser um poeta empreendedor, um empregado empreendedor, né? Um político empreendedor, um religioso empreendedor. É uma forma de ser, né? E empreendedorismo para mim significa a busca e a realização de um sonho. O empreendedor é alguém que sonha, concebe um sonho e transforma esse sonho em realidade. Eu pude, através desse conceito, construir uma metodologia mais aberta, mais livre. Então eu posso trabalhar com empreendedorismo com crianças de 3, 4, 5 anos, né? Com universitários, com adultos de 80 anos. Mas a proposta não é induzir a pessoa a criar a empresa. É mais do que isso. É preparar essa pessoa para desenvolver o seu potencial empreendedor. O pressuposto é que nós nascemos empreendedores. A espécie humana tem essa potencialidade de empreender, ou seja, de conceber o futuro e transformar esse futuro concebido em realidade. Na verdade, a metáfora que eu uso é a metáfora de uma garrafa. Imagina uma garrafa de água, de um refrigerante, com uma tampa, né? A educação empreendedora para adultos seria abrir essa garrafa, destampar, para que o potencial empreendedor ali contido seja libertado. A educação empreendedora para crianças significa impedir que se tampe. Então é essa a proposta, quer dizer, nós todos nascemos com esse potencial e ele deve ser desenvolvido. Nós humanos temos potenciais ilimitados, potencial de cálculo, de físico, né, para correr uma maratona, de criatividade. E esses potenciais, eles aparecem, surgem, vêm à tona se são estimulados, né? A educação empreendedora nada mais é do que liberar esse potencial, desenvolver esse potencial para que seja utilizado. A nossa educação, não só no Brasil, mas na maioria dos países, e a nossa sociedade também, inibe esse potencial. Nós nascemos empreendedores, mas as famílias e a escola criam obstáculos ao desenvolvimento desse potencial. Então a educação é algo muito mais simples do que se imagina, é desenvolver esse potencial. O empreendedor tem que se conhecer, saber o que ele gosta, o que ele quer, o que ele pode, o que ele sabe e principalmente o que ele não sabe, né? Esse conceito de si é fundamental. O indivíduo que não desenvolve o conceito de si, a autopercepção, o autoconhecimento, a elevada autoestima, ele tende a não realizar o seu empreendimento, não ter sucesso. Se for um empreendedor empresarial, ele tende a quebrar, ele aumenta o seu grau de risco, né? A liderança, a pessoa tem que desenvolver qualquer empreendimento, qualquer tipo de empreendedorismo, você tem que desenvolver sua capacidade de liderança, que é algo, neste caso, muito palpável e de uma certa simplicidade, que é você ser capaz de seduzir pessoas para que elas ajudem você a realizar o seu sonho. Isso é liderança, né? Você seduz sócios, você convence sócios, financiadores, clientes, colaboradores. Isso é liderança. Não existe nenhum pré-requisito para isso, ser esperto, ser simpático, ser isso ou aquilo. Você tem que ter profundo conhecimento da sua área de atuação. O outro elemento de suporte é esse, é justamente você saber aonde você está pisando. Se eu trabalho com móveis para escritório, eu tenho que conhecer profundamente esse setor. Conhecer profundamente não é saber fazer móveis.
Se eu estou no ramo de restaurante, conhecer o setor não é saber fazer uma bela comida, é conhecer todas as variáveis que impactam nesse setor. Principalmente uma variável, o que o cliente quer. Né? As pessoas que desenvolvem essa percepção, né, das necessidades não satisfeitas sabem trabalhar com oportunidade. A tarefa central do empreendedor é identificar a oportunidade. Oportunidade é uma necessidade não satisfeita. Para a pessoa perceber isso, ela tem que conhecer profundamente o setor. Né? E rede de relações. As pessoas têm que desenvolver rede de relações. Ou seja, se conectarem, ainda mais no mundo de hoje, que os instrumentos são muito eficazes, né? Facilitam muitas relações. As pessoas têm que desenvolver rede de relações. Por quê? Porque ela tem que buscar nessas redes apoios, informações para a realização do seu sonho. O empreendedor é filho do meio. Como é que se desenvolve esse potencial? Como é que é feito isso? Através das relações. Eu desenvolvo ou inibo o meu potencial empreendedor em função das relações que estabeleço durante a minha vida. Uma família empreendedora abre esse potencial. Então, filhos de empreendedores tendem a ter o seu potencial empreendedor muito ampliado. Filhos de pessoas não empreendedoras, né, pessoas que geralmente buscam a estabilidade, têm medo do risco, não têm tolerância à incerteza, não têm a volúpia da ousadia, da criatividade. Essas pessoas tendem a não desenvolver o seu potencial empreendedor. Em síntese, o empreendedor é filho da cultura. Né? O empreendedorismo surge a partir da cultura. Então, por exemplo, quando as empresas, não adianta as empresas selecionarem, contratarem um empreendedor. Não adianta. Por quê? Porque se a empresa tem um contexto, uma cultura empreendedora, ali, naquele ambiente, irão surgir empreendedores. Se ela não tem, não adianta trazer o maior empreendedor do mundo, que ele vai se perder naquele ambiente não empreendedor. Geralmente, os ambientes hierarquizados, empresas, famílias com autoridade muito concentrada, elas são péssimos ambientes para a criatividade, para a inovação, para a liberdade. São ambientes não empreendedores. Isso é importante porque quando a gente fala de educação empreendedora, nós estamos falando de um contexto familiar. Os pais são mais importantes do que a escola, no que diz respeito à formação empreendedora. Né? A família, em todas as áreas do conhecimento, ela é acessória em termos, em relação à escola. Ela tem que dar um apoio ao estudante, ao filho, para que ele se dê bem na escola. No empreendedorismo é o contrário. A família é o principal formador do empreendedor e a escola é um acessório. Então os pais têm que ter muito cuidado para não atrapalharem, para não inibirem o potencial empreendedor dos filhos, que é o que, em última análise, nós pais fazemos. Nós estamos sempre podando o potencial, limitando, criando obstáculos ao potencial, ao desenvolvimento do potencial empreendedor dos nossos filhos. O que é importante na relação dos pais com os filhos é justamente a construção de um ambiente de liberdade em que a criança possa desenvolver o seu potencial empreendedor, né, e não encontrar obstáculos à sua rebeldia, à sua capacidade de assumir riscos, à sua tolerância à incerteza, isso é fundamental, né, à sua criatividade. Um ambiente de criatividade exige liberdade. Qualquer hierarquia, como eu disse, é inibidora do potencial empreendedor. Eu escrevi um livro em 2009 justamente para os pais que desejam que seus filhos sejam empreendedores. Principalmente os pais que não sejam empreendedores, mas que desejam que os filhos desenvolvam o seu potencial empreendedor. E nesse livro eu trato dessa pergunta que você me fez. O que os pais devem fazer
para que os seus filhos desenvolvam o seu potencial empreendedor. Eles devem estimular a criatividade, a obsessão pela criatividade. Eles devem dizer para o filho com todas as entrelinhas e com toda a obviedade possível: você pode, você dá conta, você deve ser um transformador do mundo. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o seu sonho? Eu descobri que essa pergunta não existe na sociedade brasileira. Essa é uma pergunta que não é feita. As mães não fazem, os pais, a família não faz, a escola não faz. Qual é o seu sonho? É diferente da pergunta que é sempre repetida, que é: o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta eu diria que não deve ser feita, porque ela não se refere à criança exatamente. Ela se refere a um adulto que potencialmente essa criança representa. É uma pergunta legal, porque ela não está se referindo ao agora, ao hoje. Qual que é seu desejo? O que você quer? É uma coisa que nasce de dentro do indivíduo para fora. Um fluxo inverso da proposta de inserção profissional do industrialismo, que é de fora para dentro. Eu me preparo para ocupar um lugar que o mercado me oferece. O empreendedor não pensa nisso. O empreendedor é uma pessoa que se insere do jeito que quer. E a segunda e última pergunta é a seguinte: o que você vai fazer, meu caro filho, meu caro aluno, meu caro pai, para transformar o seu sonho em realidade? Isso significa que ninguém, nem o pai, nem o professor, nem o líder, pode oferecer caminhos. Educar significa preparar as pessoas para construírem seus próprios caminhos. Essas duas perguntas são o eixo que disparam todo o processo empreendedor. Essa é uma mensagem de otimismo, né? Os jovens hoje não precisam de percorrer caminhos, subir escadas propostas pela hierarquia industrialista. Nós estamos saindo dessa era, né? Nós estamos entrando num mundo de total liberdade e que a criatividade é que manda. O que esses jovens têm em comum? O currículo deles não os permitiria entrar numa empresa grande. Eles não tinham experiência para isso. Mas, no entanto, eles criaram mega empresa. Qual é o ponto em comum? Ousadia, criatividade, elevada autoestima.